Oi, gente! O tema de hoje é autoestima. A gente vê falarem muito sobre autoestima, principalmente nas redes sociais, mas geralmente ela vem atrelada à ideia de corpo, né? Uma autoestima voltada à aparência. Mas a autoestima é muito mais do que isso, e nós vamos ver melhor isso no capítulo de hoje do nosso Psicologia na Prática, comigo, psicóloga Gabriele. A autoestima é um tema bem comum e muito importante para falar sobre o nosso bem-estar, a nossa autoimagem, nosso autoconceito, a nossa autoeficácia, o nosso autorreforço. Mas o que é isso? Isso tudo que eu disse são conceitos da psicologia que são mais técnicos e a gente não vê com tanta frequência serem comentados nas redes sociais. Mas todos eles fazem parte do que a gente considera a autoestima. E a autoestima ela está muito para além do que a gente vê nas redes sociais. Geralmente ela aparece nas redes sociais como algo que vem apenas do amor próprio ao nosso corpo, né? Gostar do que eu vejo no espelho. Claro que a autoestima ela também está relacionada a isso, mas ela não é só isso. Ter uma boa autoestima não quer só dizer que você vai olhar para o espelho e vai se amar incondicionalmente, vai se achar uma pessoa perfeita e tudo mais. Inclusive, tem algumas coisas que falam, tem algumas críticas que falam, é autoestima, como se fosse algo que vai tornar a pessoa mais egoísta. E isso não tem nada a ver, gente. A autoestima não tem nada a ver com se tornar egoísta ou se achar melhor do que os outros. A autoestima tem a ver com gostar da gente. Não há uma ideia de superioridade, mas de perceber que temos boas qualidades, que sim, somos humanos, cometemos erros e esses erros não definem quem nós somos, que nós podemos gostar de nós, gostando também dos outros, Não por essa ideia de superioridade. A autoestima vem disso, da ideia de gostarmos, de termos estima por quem nós somos. E então ela vai estar junto com conceitos que a gente vai entender melhor, que é os que eu falei anteriormente, Vamos começar então pelo primeiro conceito, que seria o autoconceito. O que é isso? É o conceito que nós temos de nós mesmos, ou seja, a forma como a gente pensa sobre nós, os rótulos que a gente vai nos atribuindo. Quando nós somos bem pequenininhos, a gente vai ouvindo coisas sobre quem nós somos, coisas boas e coisas ruins. E a gente vai aprendendo com esses rótulos e trazendo esses rótulos pra gente. O que é que a gente vai entender? É o que a gente ouviu sobre quem nós somos. E também o que a gente diz a partir do que a gente escuta sobre quem nós somos. Então, aqueles rótulos que a gente vai dizendo pra gente, O autoconceito tem a ver com aquilo de eu sou burra, eu não sou capaz disso, eu sou feia, eu não merecia isso, eu não sou digna de amor, ou ninguém vai gostar de mim porque eu não sou boa. O que é que a gente diz? Quais são os rótulos que a gente nos dá? É burra, é feia. O que são esses rótulos? Tem a ver com o nosso autoconceito, com o que a gente pensa da gente. Podem ser pensamentos bons, de não, eu sou capaz, não, eu entendo a minha história, eu sei que eu errei, me responsabilizo por esse erro, mas eu entendo, sou gentil comigo para acolher esse erro. Entender porque naquele momento em que eu decidi determinada coisa, eu tinha recursos que me faziam pensar aquilo. Eu sabia e vi as coisas de um determinado jeito, que me fez tomar aquelas escolhas. Eu entendo isso e eu acolho isso, e então eu mudo e me responsabilizo pelo que não deu certo. Mas eu entendo esse meu passado, eu entendo o que eu fiz naquele momento, e eu continuo gostando de mim. Não, eu acho que eu sou alguém legal. Posso ter feito algo errado ali, mas eu ainda sou uma pessoa legal. Eu tenho essa vontade de ser uma pessoa legal e fazer coisas certas. Então o meu autoconceito está legal, mesmo que eu tenha feito algo errado. Assim também vai de vários outros exemplos da nossa vida sobre coisas que a gente diz da gente, que podem ser ruins ou serem boas. Ela está muito associada a todos esses rótulos de pensamentos que a gente atribui pra gente. Me diz assim, o que tu pensa sobre o teu autoconceito? Quais são os rótulos que tu diz pra ti? Eles são justos? Tu acha que tu é gentil contigo quando tu pensa sobre quem tu é? Quando tu pensa na tua história, Tu acha que talvez tu não seja um pouquinho crítica demais? No meu percurso com a terapia, eu percebi, pensando na autoestima, que eu sempre me considerei muito minha amiga.
Sempre tentei ser gentil, ter compaixão, respeitar a minha história, sempre carreguei isso assim muito comigo. Foi algo meio natural. Mas eu percebi na terapia que, embora o meu autoconceito estivesse bom, né, eu conseguia ter uma crítica sobre mim e ser acessível, ser respeitosa comigo, no campo do pensamento, no campo cognitivo, eu conseguia sustentar uma autoestima saudável. Mas eu percebi que no campo do comportamento, muitas vezes eu não conseguia sustentar o que eu pensava. Né? Mesmo eu me respeitando, eu me colocava em situações que eu achava que não, mas eu consigo suportar isso. Não, mas eu sou forte, eu dou conta. E acabava me negligenciando no campo do comportamento. Né? Então, como é que é isso? Assim? Tu acha que tu consegue no campo cognitivo ser legal contigo, mas e o teu comportamento? Como é que tá isso? E aí a gente vai percebendo que a autoestima é formada de várias coisas. O segundo conceito, que é bem trabalhado também, é a questão da autoimagem, que esse é o que a gente mais vê, que é nosso corpo, né? Que é fazer as pazes com quem a gente é, com quem a gente vê no espelho, que é gostar da gente e entender que o nosso corpo é mais do que somente um corpo enquanto imagem e algo desejado pela sociedade, porque a nossa sociedade ela impõe diversos padrões para um corpo e como um corpo deve ser. Mas a autoimagem ela está além disso, ela está para a gente compreender que um corpo, antes de ser dentro de um determinado padrão do que é belo ou não, o corpo deve ser funcional, o corpo é a tua casa, o corpo é o que te faz andar, te faz viver, te faz ver, ouvir, cheirar, né? Ele é todos os teus sentidos de contato com o mundo, é a nossa porta de entrada. O corpo é a nossa casa. Como que vocês vêm tratando, como é que tu vem tratando a tua casa ultimamente, né? Quando tu olha no espelho, como é que é isso, né? Como é que é fazer as pazes com o nosso corpo? E esse é o que é mais dito nas redes sociais e que também é muito difícil de ser feito, porque a gente tem uma grande cobrança sobre como é um corpo idealizado nas mídias. E a gente quer fazer parte desse corpo idealizado para se sentir bem. Né? Mas a autoestima tem a ver a conseguir entender também a nossa história, o nosso autoconceito, trazendo isso para o nosso corpo, para a nossa casa. Né? Não deixar isso só num campo também só de pensamento, mas também é pensamento de se olhar no espelho e se gostar, mas de respeitar a gente. Né? De conseguir olhar para o espelho e pensar, tá, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu gostaria de mudar, né? Tem coisas que sei lá, eu gostaria de fazer uma plástica, eu gostaria de emagrecer, tudo bem se tu quiser isso. Mas olhar pra ti no espelho e ver, não, mas essa sou eu ainda assim. Né? Tem coisas que eu não gosto, mas tem coisas que são boas. Né? Olhar e tentar encontrar essas coisas, não só o lado negativo. Tu olha no espelho, mas eu gosto dos meus olhos. Eu gosto do meu nariz. Eu gosto daquela pintinha. Eu gosto do meu cabelo. O que é que a gente gosta da gente? Porque muitas vezes a gente foca só naquilo que a gente não tem, que a gente gostaria muito de ter, que a gente vê os outros tendo. E fica desejando muito essa outra vida, esse outro padrão de beleza, e esquece de ver os padrões de beleza que também podem ser criados novos padrões de beleza. E a gente vê isso muito agora surgindo, né? A questão do corpo livre, super necessário esses movimentos. E daí entra a questão da representatividade. O que é que tu vê nas redes sociais, nos filmes, nas séries? Né? As pessoas ao teu redor. Se a gente só tem um único ideal de padrão, se a gente só vê um único tipo de corpo sendo aceito, sendo gostado, sendo respeitado, a gente vai desejar aquele único corpo de padrão. E isso é importante a gente conseguir ter redes sociais com representatividade, mídias sociais com representatividade, pra gente se ver e pensar, não, mas o meu corpo é parecido com ela, e eu gosto dela. Eu acho ela bonita, eu acho ela empoderada, eu acho que ela é de bem com o corpo dela, e eu gostaria de ser assim. Né? Conseguir se enxergar no outro e ver, não, mas ela é bonita. Por que eu não consigo me ver assim bonita também se a gente tem um corpo parecido? Se a gente pensa talvez coisas similares. Como é que eu posso talvez me ver no outro e ser mais gentil comigo a partir deste outro corpo que está sendo visto? Porque a gente não vai se encontrar em todos e não vai gostar de tudo. E se o nosso padrão é muito idealizado, é uma ideia muito perfeita, esse desejo, essa meta de vida, ela é uma meta muito falida. Porque ninguém é perfeito.
Ninguém vai estar 100% contente com a sua aparência. Até mesmo a pessoa que a gente acha mais bonita do mundo. Provavelmente, se tu perguntar pra ela, ela vai te dizer alguma coisa que ela não gosta no corpo dela. Porque a mídia, a sociedade, nos faz odiar o nosso corpo. Porque é bom. É bom que odeiem o corpo, porque assim a gente gasta com estética, a gente gasta com creme, com plástica, com qualquer coisa. O desejo de mudar vai mudando e movendo o mundo. Então todo mundo vai odiar alguma coisa e vai ser colocado para odiar alguma coisa. Mas o que a gente pode gostar da gente e se acolher talvez um pouquinho mais nessa relação? E vamos então para o nosso terceiro conceito, que é o da autoeficácia. O que é a autoeficácia? A autoeficácia tem a ver com o quanto a gente é capaz de validar e ser confiante, se sentir confiante, se sentir capaz de realizar alguma coisa. O quanto a gente se sente capaz de resolver um problema. Acontece algo na minha vida, o quanto eu me sinto capaz. Assim, quem sabe para e pensa nesse momento assim, de 0 a 10. Uma escala de 0 a 10. O quanto tu te acha capaz de resolver um problema na tua vida. Isso tem a ver com a nossa autoeficácia. E quando a nossa nota é muito baixa, a nossa autoestima ela fica em dúvida. Porque a gente precisa se sentir confiante e capaz, com capacidade de realizar e fazer coisas por nós e pelos outros. A gente se ver sendo autônomo, se ver conseguindo resolver problemas, conseguindo se bancar, se sustentar, faz com que a gente goste mais da gente. Faz com que a gente consiga ter um melhor autoconceito de quem nós somos. Faz com que a gente também consiga validar melhor as coisas que não dão certo na nossa vida, porque eu me sinto capaz, mesmo que aqui não tenha sido bom, mesmo que aqui eu tenha cometido um erro, eu não acho que um erro tenha incapacitado toda a minha história de vida. Então é muito importante o quanto a gente consegue confiar na gente e nos sentir capaz de fazer alguma coisa. E uma forma de como combater isso. Como é que eu vou me sentir capaz se eu me sinto incapaz? Tá muito na moda a gente falar da síndrome do impostor, que vem justamente dessa ideia de não me sinto capaz de nada. Eu sou uma farsa. Mas a incapacidade ela fala de um medo que a gente tem. Um medo de se perceber vulnerável, de se perceber não conseguindo fazer. Se perceber dependente. E o único jeito da gente combater isso é enfrentar esse medo. Quando a gente enfrenta o que nos assusta, a gente percebe que não é assim tão horrível e catastrófico quando a gente pensou pela primeira vez que a gente viu o problema. Isso significa que eu vou super acertar tudo na vida? Não, claro que não. Nós somos humanos e nós erramos. Mas significa que se a gente enfrentar, se a gente for realizando passo por passo daquele problema, tentando simplificar aquele problema, entender aquele problema, enfrentar esses medos, passinho por passinho, a gente vai ver que no fim das contas, sim, tu vai conseguir fazer. Tu vai conseguir resolver esse problema. Não tem problema nenhum pedir ajuda. Mas tu também é capaz, e pedir ajuda também é um passo importante para entender que a gente não está sozinho na vida. Mas que a gente também é capaz de conseguir fazer as coisas que nos assustam. Quando a gente enfrenta, a gente vê que muitas vezes o nosso medo, a nossa ansiedade acabou catastrofizando muitas coisas e criando uma bola de neve. A gente fica com medo de dizer talvez não e deixa aquele copo enchendo, até se tornar um problema, alagar tudo. Mas se a gente vai lá e resolve, vai lá e fecha a torneira de uma vez, o problema para. Quando a gente enfrenta os nossos medos, o nosso medo diminui. Então esse é um passo bem importante para a nossa autoestima, sentir que a gente é capaz de fazer as coisas, que a gente é capaz de fazer as coisas por nós e capaz também de ajudar e fazer coisas pelos outros. Então nosso último passo para a autoestima, um outro conceito, tem a ver com autorreforço. O que é o autorreforço? É o quanto a gente valida o que a gente conquistou, o quanto a gente se presenteia, a gente se gratifica, o quanto a gente é capaz de sustentar as nossas vitórias e dizer sim, eu consegui, eu conquistei. Essa coisa de, tu não fez nada além da tua obrigação. Não, tu fez sim. Tu não tem obrigação de fazer. Ou até tem obrigação de fazer. Mas se tu fez, isso é uma conquista. A gente não pode diminuir as nossas conquistas.
Tu fez e tu conseguiu, e isso é ótimo. Porque tem gente que também não consegue. Por que eu não vou validar quando eu conseguir? Foi difícil pra mim no início, eu tinha medo, eu não era assim, eu não sabia como fazer, agora eu fiz e consegui. É uma conquista. Todas as micro conquistas, elas são uma conquista. E se a gente consegue se reforçar, se a gente consegue ir nos motivando durante o caminho, é mais fácil a gente ir mudando a nossa autoimagem, destruindo alguns rótulos. Como assim eu sou uma pessoa ruim se eu ajudo os outros, se eu me preocupo com os outros? Como é que eu sou uma pessoa fracassada se eu conquistei isso aqui, se eu fiz isso aqui, se eu tenho amizades? Se a gente consegue ir percebendo e validando o nosso caminho, porque muitas vezes a gente não faz isso. A gente não percebe tudo que a gente fez, a gente não percebe a nossa história. E por isso a gente tem dificuldade em gostar da gente quando a gente se olha no espelho, porque o nosso autoconceito está péssimo. Então, tu olha pra ti, pro teu interior, e tu não consegue ver nada bom. Tu olha pro teu exterior e tu não consegue ver nada bom. Mas isso tem a ver com o fato de te também não ter conseguido, durante a tua vida, se gratificar. Ser a pessoa que reforça e que diz, não, isso é ótimo. E a gente faz isso muito com os nossos amigos. Numa amizade, a gente vai lá e reforça, não, mas tu mereceu, tu te empenhou, eu vi o quanto tu estava trabalhando por aquilo, o quanto tu estudou para ir bem nessa prova, tu merece, parabéns. A gente fala isso pros nossos amigos. Mas quando é a gente, as outras coisas da nossa autoestima nos pegam, Aquele medo do nosso autoconceito de fracasso nos pega, aquele medo de se sentir vulnerável, de sentir que não foi o suficiente, nos pega. E a gente não valida essas coisas. Mas a gente precisa validar. Que nem a gente valida um amigo para que ele se encoraje mais para seguir fazendo as coisas, a gente precisa se validar para também se encorajar a seguir fazendo as coisas por nós. Então isso é muito importante, esses 4 conceitos juntos, O autoconceito, a autoimagem, a autoeficácia e o autorreforço. Eles são muito importantes para a nossa autoestima e para a forma que então a gente vai se compreender no âmbito do pensamento, que a gente vai se compreender na nossa imagem visual, o quanto a gente vai se validar nos nossos comportamentos, de também respeitar os nossos limites, de saber dizer não, de saber ser gentil, O autorreforço, ele está muito próximo à ideia da autocompaixão, que não tem a ver com autocompaixão, eu só passo a mão na minha cabeça o tempo todo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver também com respeitar a nossa história e entender, não, agora eu errei, agora eu não fui boa. Mas o que eu posso aprender com isso? Quais eram os recursos que eu tinha? Naquele momento pareceu a boa decisão, e eu errei, eu vi que não era assim. Tudo bem a gente errar, a gente é humano, e agora eu vou me responsabilizar por isso, e vou mudar e vou ser melhor, Mas eu ainda fui gentil comigo. Eu aprendi com os meus erros sem me maltratar por isso. Respeitar a minha história, E então ir mudando com o que faz sentido pra gente mudar. Sendo gentil com a gente nesse percurso. Isso fez sentido pra vocês? O que mais vocês gostariam de ouvir sobre a questão da autoestima? Mais dicas? Alguma coisa não ficou bem esclarecida? Me comentem aqui nos comentários o que vocês acharam do tema, se alguma coisa seria mais interessante da gente conversar um pouquinho melhor. E tenta fazer esse exercício agora aí em casa, pensando como é que está o meu autoconceito, o que eu digo para mim mesmo, quais são os rótulos que talvez eu me imponha, Será que esses rótulos eles são meus mesmo ou eles vieram de algum amigo, de algum membro da família, alguma relação amorosa que eu tive? Será que ele é meu mesmo? Será que eu posso criticar um pouco esse autoconceito? Ser um pouco mais gentil comigo? Será que eu estou respeitando a minha história? E daí depois disso, quem sabe se olhar no espelho e fazer esse exercício de tem coisas que eu não gosto em mim, mas será que eu consigo pegar uma coisa que eu acho bonita? Uma coisinha que a gente acha bonita na gente? Faz esse exercício de tentar se olhar com mais gentileza assim na frente do espelho, E a questão assim da autoeficácia. Será que tem alguma coisa que me assusta, que eu tenho medo, mas que eu quero fazer, que eu posso fazer hoje? Será que eu posso testar um pouquinho, contrariar esses medos? E será que eu posso me validar, me gratificar por alguma conquista que eu tive?
Como será que a gente pode fazer para se tratar um pouquinho melhor? Espero que essas perguntas ajudem vocês a pensar um pouquinho melhor sobre a autoestima e como vocês vêm se tratando. E no próximo vídeo da próxima semana, ou a gente continua falando sobre autoestima, ou então a gente fala sobre a questão da inteligência emocional, que também muita gente votou e pediu para fazer o tema. Vou pensar com carinho sobre isso e aceito sugestões nos comentários. Um beijo!